Olá, estamos começando mais um 15 na TV e aqui mais uma vez na sala de imprensa do Barão da Serra Negra. E hoje a gente recebe aqui o Dr. Ramon Bisson, né, advogado do 15 de Piracicaba. Ramon, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui, podendo esclarecer e trazer ao torcedor aí o que se passa dentro aqui, né, do Barão da Serra Negra. E Evandro também com a gente aqui. Olá, Roberto, Ramon, um abraço a todos aí que nos acompanham, né? Falar bastante aí do 15 de Piracicaba, categorias de formação, né? Tivemos bastante jogos aí nesse final de semana e claro, também do profissional, né? Com uma boa notícia que foi a classificação confirmada para a segunda fase da Copa Paulista. Vamos começar falando do time profissional então, né? Que já, como o Evandro falou, conseguiu a classificação para a próxima fase. No último jogo, o 15 empatou com a Ferroviária, né, que é a líder do grupo, empatou em 1-1, jogando lá em Araraquara, né, foi o jogo. É um bom resultado, né, que já garantiu a classificação, e o 15 em segundo lugar conseguiu também empatar com o líder, né, do grupo, que era um resultado muito importante. Né? Sim, era um confronto direto, né, pela liderança. A Ferroviária, durante essa campanha toda na primeira fase, ela abriu uma frente, né, até parecia numa determinada situação que ninguém conseguiria chegar, né, para disputar a liderança com a Ferroviária, mas nos últimos jogos, né, essa invencibilidade do 15 aí de 5 jogos sem perder, né, agora 6 com esse último jogo, e a Ferroviária teve alguns tropeços, né, isso fez com que o 15 se aproximasse da Ferroviária e ficasse a 2 pontos, né, então uma vitória do 15 colocaria o time na liderança. A gente saiu na frente, né, com o gol do Danilo Mélega, uma bola cruzada pelo Romarinho, rasteira, passou pelo Elton Paraguai e o Mélega fez o gol dele, né? Foi o primeiro gol dele como profissional aqui no 15, né? A gente pegou bastante no pé dele lá e ele ficou muito feliz com esse gol, claro. E esse resultado estava deixando a gente em primeiro lugar, né? Mas no segundo tempo, pênalti para a Ferroviária, que na minha visão realmente foi, né? O próprio Kleber também na entrevista pós-jogo, né, falou que achou que foi pênalti também, uma falta cometida pelo Samuel. E o Tom foi quem fez o gol, né? O Tom que já havia feito 2 gols aqui, foram 2, né, Ramon? 2 gols aqui no jogo do primeiro turno e agora fez de pênalti também. Deu trabalho contra nós também no passado pela Inter de Limeira, né? E o Tom empatou o jogo, ficou no 1-1. Depois o jogo ficou bastante aberto, viu? Bastante possibilidades para os dois lados, né? As duas equipes ali querendo o resultado positivo. Mas no fim eu acho que os dois acabaram satisfeitos com o empate. A Ferroviária por manter a liderança e o 15 por garantir a classificação. Né? Se você pega a tabela e vê apenas a questão da pontuação, pode dizer que surge uma dúvida com relação ao Desportivo Brasil, que é o primeiro time fora da zona de classificação, ainda poder ultrapassar o 15 nos critérios de desempate. Mas tem um confronto direto entre Desportivo e Red Bull, então apenas um dos dois poderá passar o 15. Né? Então no máximo aí, o 15 ficaria na 4ª colocação e avançaria para a segunda fase, por isso a classificação já garantida. O Evandro falou dessa invencibilidade de 6 jogos do 15, né? Acho que desde que o Kleber Gaúcho assumiu. Os últimos, desde o nosso último programa, né? Os últimos jogos do 15, anterior a esse da Ferroviária, o 15 ganhou da Inter de Limeira, né? 2-1, lá em Limeira. Ganhou do Desportivo Brasil aqui em 1-0 e empatou com o Noroeste em 2-2 aqui também, né? Sim. Então essa invencibilidade do 15 está garantindo o 15 na próxima fase, né? São 3 empates e 3 vitórias, né, Ramon, se não me engano, né? 3 empates e 3 vitórias, né? Então, havia até um receio, né, num determinado momento do campeonato de que o 15 não conseguisse a classificação para a segunda fase, o que seria péssimo para todos, né? Por diversas questões, né? Primeiro esportiva, né, que nunca é bom você sair fora na primeira fase do campeonato. Segunda por questão de calendário, né? Já terminaria o ano, né? O 15 ficaria sem jogos no Barão, sem a receita também de bilheteria, entre outras coisas também. Fora que fica parado o clube, né? Não movimenta. Mas essa retomada aí foi muito importante, né? Alguns jogadores cresceram de produção também, que ajudou bastante. E é mérito do Kleber também, né? Claro que soube utilizar os jogadores da melhor maneira possível. Destaque como o Cassinho, por exemplo, né? O Cássio Gabriel, que é artilheiro do time com 4 gols. O Lucas Formiga entrou muito bem no time, já caiu nas graças da torcida por ser um jogador que vai para cima, que tem o drible como arma, né? Que
Hoje em dia é difícil a gente ver no futebol esse tipo de jogador, né? Que usa bastante do drible, né? Da jogada individual. Então o Lucas Formiga também caiu muito bem e entre outros jogadores, o próprio Caio Souza, zagueiro, né? Que se firmou nos últimos jogos, Gabriel Tonini, aí, o goleiro Leonardo. Então foram vários fatores aí que contribuíram para que o 15 conseguisse essa retomada. O Pereira, né? Que foi titular, que é o titular desde a chegada do Kleber, também tem ajudado o Fraga ali na marcação, deu uma consistência boa no meio de campo. E isso dá uma boa perspectiva para a sequência do campeonato, lembrando que ainda tem jogadores de qualidade para entrar nesse time, né? Tem o Doni, tem o Vinícius Simon, né? A gente não sabe, claro, quem vai ser titular, se é o Kleber que decide, mas são opções que podem colaborar bastante para o 15 na sequência da Copa Paulista. Inclusive também o Luiz Fernando, né? Foi uma boa notícia. O Luiz Fernando voltou a ser relacionado desde o jogo lá contra o São Bernardo na Série A2 do Paulista. Ele fez aquela partida, depois ficou no banco de reservas nos 2 jogos contra o Guarani, depois passou por uma cirurgia no ombro, né? E voltou a ser relacionado, né? Um goleiro experiente, de muita qualidade. Então mais uma boa opção aí, mas o Léo tá bem, né? O Leonardo goleiro. Então o próprio Kleber comentou isso depois do jogo, né? Falou, acaba sendo uma sombra gigante aí pro Léo, mas no momento o Léo tem dado conta do recado. E queria saber do Ramon, né, aproveitando aqui, que além de advogado é torcedor do 15, né? O que você está achando dessa campanha do 15, né? Principalmente desde a chegada do Kleber Gaúcho, essa já garantido na próxima fase. O que você tem visto desse time aí? Então, Alberto, acho que o 15 evoluiu muito, como o Evandro colocou, e aí a gente destaca muito a solidez defensiva que a nova formação, né, que o Kleber implantou trouxe. Com mais um volante, acho que o time ficou muito menos exposto, talvez, o que dá a condição para que a parte da frente também fizesse o seu trabalho. E com os resultados acontecendo, acho que a confiança vai aumentando, né? A gente que está internamente aqui vê que, né, os atletas estão cada vez mais soltos, cada vez mais felizes mesmo, né, de estar desempenhando um bom futebol, e isso vai criando uma bola de neve positiva, acho, para o 15, né? Cada partida parece que os jogadores estão melhores, e agora, né, acabou culminando nessa classificação antecipada que nos dá, como o Evandro colocou, pelo menos aí mais 2 meses praticamente aí de competição, que é muito importante. Acho que o 15 não pode ficar parado. Todo mundo sabe as dificuldades, né, de disputar essa Copa Paulista, a questão financeira não é boa, né, para disputa, mas é um campeonato atrativo ao ponto que o 15 pode conseguir uma vaga na Série D, uma classificação para a Copa do Brasil, que é algo bastante viável. Então a gente fica muito feliz aí com essa evolução, e eu acho que contou também a favor o Kleber já ter trabalhado aqui no 15, né? O Kleber já conhece o 15, já trabalhou com alguns atletas, como o Romarinho, Samuel, já conhecia outros atletas e é uma pessoa da cidade que conhece realmente o ambiente do 15, então tudo isso acho que foi uma soma de fatores aí que foi muito positiva pro 15. Sim, o próprio Mélega, que fez o gol, começou com o Kleber no profissional, né? Foi o Kleber que subiu ele para o profissional e... Lembrando agora com a vaga garantida, né, você já tem a possibilidade de ver algumas peças para a próxima fase, né? O regulamento permite 6 trocas, né? Isso foi aumentado nesse ano, né, Ramon? Foi aumentado, foi um pedido até dos clubes durante o conselho, né, técnico da competição. Foi um pedido que antigamente a gente tinha aí 4 alterações possíveis e um pedido dos clubes atendidos aí pela federação. A partir de agora são 6 alterações possíveis para a segunda fase, então abre aí um novo leque de possibilidades para a próxima fase. Uma delas que certamente ocorrerá, né, a não ser que alguma questão física, né, mas eu acredito que não, é do André Cunha no lugar do Hugo, o zagueiro, né? O Hugo chegou a ser inscrito, mas nem entrou em campo, porque na véspera da estreia ele recebeu uma proposta de Portugal, né, foi embora, e então o André Cunha ocuparia essa vaga do Hugo, né? Aí tem outras 5 trocas possíveis, né? Tem o William José, que ficou de fora aí dessa primeira lista da primeira fase, por conta de uma contusão que ele teve no joelho, também vinha se recuperando. Já está em condições, né? Então pode ser uma opção também para a segunda fase. Além, claro, né? O pessoal está sempre de olho aí numa oportunidade de mercado, né? O 15, inclusive, acho que tem sofrido um pouco, né, com as questões de lesões nesse campeonato. Acho que nesse jogo o Lucas Formiga, né, ficou de fora, porque estava lesionado. Principalmente no sistema defensivo, né? O sistema defensivo nosso tem sofrido, tem uma coisa, alguma coisa ali que tá
Porque se você pega aí não é por contusão, né? Mas o Hugo saiu na véspera da estreia, né? Aí o João Santos, que é volante de origem, vinha ali na defesa, vinha bem. Aí sofreu a ruptura ali do tendão de Aquiles, também ficou fora da competição, né? Aí o Doni chegou, também entrou uma partida, acabou se contundindo, né? O Vinícius Simon estava com um problema na panturrilha também. Mas os dois já devem estar em condições, inclusive, para esse jogo no próximo sábado contra o Rio Claro. Né? E agora o João Vitor também sofreu uma lesão, o João Vitor, que vinha sendo capitão da equipe, tinha ficado de fora apenas por suspensão, né? Tá com uma lesão no adutor da coxa esquerda, vai ficar um tempinho aí, mas como tem essa semana cheia e depois, acredito que seja no outro fim de semana, né, Ramon? Não deve começar a segunda fase no meio da semana, então tem mais 2 semanas aí para ele se recuperar bem, né? E o Lucas Formiga, ele vinha com problema de uma inflamação na tíbia, né, da perna esquerda. Ele já vinha cuidando disso, né? E com a sequência de jogos, né, o 15 precisando sempre da vitória, né? Ele vinha entrando em campo e atuando mesmo assim. E nesse jogo o pessoal resolveu dar uma segurada, né, já que a situação já estava mais favorável para ele estar inteiro. Não sei se contra o Rio Claro, né? Até por ele estar pendurado, tem essa questão também. Não sei se vão poupá-lo por conta disso, mas a segunda fase ele está zerado, né? E o próximo jogo do 15, como o Evandro falou, contra o Rio Claro, no final de semana, tem uma rodada no meio de semana, né? Mas o 15 não joga, tá de folga. E o último jogo vai ser contra o Rio Claro no sábado, vai ser aqui no Barão, né? Às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E, lembrando que são 2 jogadores suspensos, né? O Mário Sérgio e o Samuel levaram o 3º cartão amarelo, estão fora dessa partida. Né? Então, Os 2 laterais, né? Entram zerados na próxima fase. Tem alguns pendurados aí no Romarinho e o Elton, acredito que esteja também. Então não sei, fica uma incógnita, né, do time que entrará em campo no sábado por conta disso. A gente não sabe se o Kleber vai de repente preservar esses atletas que estão com cartão para eles não cumprirem aí já na segunda fase, entrarem zerados, e mais esses jogadores aí que estão suspensos, né? Então próximo jogo, sábado, 3 da tarde no Barão da Serra Negra. E a próxima fase ela é dividida em grupos de novo, né? Exatamente. São 4 grupos com 4 equipes, né? São 16 clubes. E aí os 2 melhores avançam para as quartas de final da competição. E aí, como você falou, provavelmente a segunda fase só começa no final de semana no outro, né? Sim. Daí, com relação à projeção, fica um pouco complicado ainda, né? Por conta que tem 2 rodadas. E a gente tem ressalto, o 15... conquistou a classificação com 2 rodadas de antecedência, não com uma, né? Porque por mais que a gente tenha um jogo, são 2 rodadas ainda pelo grupo, né? Então muita coisa ainda pode mudar com relação à pontuação, colocação, né? E até a nossa própria colocação, né? Hoje a maior possibilidade é que a gente fique em segundo lugar, mas nunca se sabe, né? Então tem que esperar, né, para ver após os jogos do fim de semana para ter uma certeza do grupo que o 15 irá estar na segunda fase. Só para passar a classificação, a Ferroviária está em primeiro com 19 pontos, o 15 com 17 em segundo, né? Quem sabe, né? Poderia ter uma liderança aí, né? Vai que a Ferroviária perde as 2 e o 15 ganha. Sim, tem essa possibilidade também. Um empate já dá uma derrota e um empate, né? Quem sabe. O Red Bull em terceiro com 13 e o Rio Claro em quarto com 11, e o Desportivo Brasil com 11 também, né? E aí Internacional com 10 e Noroeste com 10 também. Então o 15 aí já classificado para a próxima fase. E para a gente falar das categorias de formação, né, os resultados também, o Sub-17 jogou contra o Santos nesse último final de semana, perdeu de 1-0. O jogo foi lá, né? Foi no CT Rei Pelé, isso. E o Sub-20 empatou com o Novo Horizontino também, contra o Novo Horizontino, e os 2 estão em terceiro colocado, né? O Sub-17 está mais complicado, porque perdeu os 2 jogos, tá com 0 pontos, mas o Sub-20 está com 2 pontos, né? Os 2 empates. Né? Destacar também, antes de a gente entrar a fundo nesse assunto, né? O Sub-14 do 15 de Piracicaba, ele entrou no campeonato da Liga Piracicabana, de futebol aqui da cidade mesmo. Já disputou essa competição no ano passado, inclusive foi campeão, né? E esse torneio é interessante porque a categoria Sub-15, a gente já abordou isso aqui diversas vezes, né? Não tem uma categoria anterior onde o Rafael pode promover atletas, né? Então ele tem que garimpar esses jogadores na própria cidade ou na região aqui, né? Aí alguns atletas que disputaram o Campeonato Paulista esse ano atingiram o limite de idade, ou vão para o Sub-17 ou saem do clube, né?
Então o Sub-14 entrou nesse campeonato, já para o Rafael observar também alguns garotos aqui da cidade, que é feito, viu? É observado, garotos da cidade. E além de atletas que tinham uma idade abaixo, né, dos demais, dos titulares, digamos assim, então não jogavam tanto, né? E agora tem mais essa oportunidade para o Rafael observar, então, alguns atletas do seu próprio elenco, né, das outras equipes, e já ir montando o plantel para o ano que vem. E na estreia, né, jogou contra o JE Catatumba, venceu por 13-0, né? Então, também mostra que os garotos aqui do 15, né, com relação ao nosso elenco, acabam sendo um pouco superiores, né, nessa partida, pelo menos. Ano passado conquistou o título e começou muito bem esse ano, né? Agora, falando do Sub-17, um jogo muito complicado, né? Não precisa nem falar, porque contra o Santos, lá no CT Rei Pelé, todo mundo sabe da força, da tradição do Santos, ainda mais categorias de base, sempre muito forte, sempre revelando muitos talentos. Tanto que no ano passado, o Denis, né, que é o treinador do Sub-17, falou que enfrentou o Rodrigo, que hoje é titular do Santos, está vendido já para a Europa, então é muito forte o Santos nessa categoria, né? Deu 15, sofreu gol aos 20 do segundo tempo, marcado pelo jogador Vitor. E agora a situação é a seguinte, o 15 tem que vencer os 2 jogos, né? Terá 2 confrontos com o Primavera, vai ter que vencer os 2 jogos para eliminar um concorrente e torcer de repente para o Santos vencer os 2 jogos contra o Novo Horizontino, né? Daí chegaria 15 Novo Horizontino com 6. Depois as equipes se enfrentariam, né? Teria o Santos antes, mas na rodada final as equipes se enfrentam. E ainda é possível, né? Claro, fica mais difícil com 2 derrotas, mas ainda há uma possibilidade de classificação para a próxima fase. E o Sub-20 tá um pouco mais tranquilo, né, digamos assim. Tá com 2 pontos, ainda tem mais chances. O Sub-20 tem sido satisfatório, né, Ramon? Eu sei que acompanha também bastante, né, de ver a evolução desse time durante o campeonato, né? Que é um exemplo até do que aconteceu com o profissional. Chegou uma fase que estava meio desacreditado, né? Parecia que não ia classificar. Aí engatou uma sequência positiva e fez jogos de igual para igual contra São Paulo e Corinthians, né? Empatou com o São Paulo lá em Cotia. Aqui também um jogo muito disputado, né? Perdeu por 1-0, mas teve chances também, um jogo equilibrado. E contra o Corinthians aqui, um grande jogo, 2-2 também, né? Encarou de igual para igual. E o Novo Horizontino lá agora tem um outro empate. O Novo Horizontino tem uma equipe muito forte de base, né? Uma estrutura muito boa. Tanto que a gente já falou deles do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20. Então você vê que eles estão chegando nas 3 categorias, né? Que é feito um trabalho muito positivo lá em Novo Horizonte, né? Então eu vejo como muito bom esses 2 resultados, né? Contra o Corinthians aqui, contra o Novo Horizontino fora de casa. Agora são 2 duelos contra a Portuguesa, e aí eu acredito que vai dar um rumo do que acontecerá aí nesse grupo, né? Porque tem os 2 duelos também do Corinthians com o Novo Horizontino, aí a gente vai ter um panorama melhor. Pode falar. Não, na verdade, só destacar que o trabalho no Novo Horizontino realmente é muito bom na base. Eu acredito que a pessoa que talvez não acompanhe tanto, né, o campeonato das categorias de formação, o Novo Horizontino é um time que há alguns anos já vem se destacando, faz um investimento muito bom na base e começaram, né, até a colher os frutos. É bom a gente colocar aí para ver como esse trabalho acaba rendendo frutos para os clubes. Se eu não me engano, o Rodrigo, um atleta que estava no Horizontino, foi emprestado ao Palmeiras e hoje está treinando no juvenil do Real Madrid. Ele foi contratado, né, ele ficou pouquíssimo tempo no Palmeiras, mas surgiu o Novo Horizontino. Então, essa terceira fase acaba funilando demais. São clubes todos fortes, não é uma primeira fase em que pode ter um time muito abaixo, outro acima, não. São realmente equipes muito fortes e a gente acabou aí com essa coincidência de pegar o Novo Horizontino nas 2 categorias, uma equipe, né, nas 3 categorias, na verdade. Nas 3, Anteriormente o Sub-15 jogou também jogou, e uma das equipes em cada um também chamado das grandes, né? O Santos não precisa nem falar, o Corinthians também tem um trabalho excelente na categoria Sub-20, tanto que tem aí vários títulos de Taça São Paulo. Então é uma forma da gente medir, e eu acredito que mesmo com as 2 derrotas Sub-17, o resultado, assim, se você analisar, é positivo no sentido de que foram 2 partidas muito disputadas contra adversários muito qualificados. Sim, é bom o Ramon falar isso, porque às vezes a pessoa não conhece, fala Novo Horizontino, né? Mas não tem essa força toda, mas é um trabalho de base
muito positiva. Aliás, até o próprio profissional, né? Novo Horizontino se reestruturou aí nos últimos anos, vem muito bem, né? Então, um clube de muito investimento, sim, né? Bastante investimento e que vem bem em todas as suas categorias. E falando de jogadores de base, né? Eu sei que o 15 também aí tem vários jogadores espalhados, né? Por outros times. O que vocês podem falar sobre esse? O Ramon pode falar melhor, né? O último caso foi o zagueiro Guilherme, né? Do Sub-20, do 15. E quando a gente fala aí de frutos, né? Você já vê que grandes equipes do futebol brasileiro começam a observar os atletas do 15 e levá-los, né? Porque vem sendo bem feito o trabalho, né? Nesse crescimento do Sub-20 aí que a gente citou, o Guilherme era titular da defesa, né? Junto com o Muriel, se destacou, né? E o pessoal está sempre de olho, né? Sempre os observadores aí atentos aos jogos. E o Guilherme acabou indo pro Grêmio, já por conta da questão da inscrição da Copa São Paulo, né? O Ramon pode falar melhor sobre isso, né? Tem um prazo, né? Então ele precisaria ir já para poder disputar a Copa São Paulo no ano que vem, né, Ramon? É isso, a gente recebeu, né, essa proposta do Grêmio com relação ao atleta Guilherme. O atleta, para esclarecer até para o torcedor, o porquê que a gente... porque não segurou ele até o final do Campeonato Sub-20. Para o atleta estar apto a disputar a taça, né, Copa São Paulo, ele tem que estar inscrito, né, no BID, né, que é o documento oficial da Federação de Inscrições, até esta quarta-feira. Então não tem como segurar, né? A gente recebeu algumas sondagens de atletas e a gente concretizou aí essa negociação com o Guilherme. Ele vai por empréstimo para o Grêmio, né? Ele foi profissionalizado aqui no 15, o empréstimo é até, né, o meio do ano que vem, aí durante um ano, e caso ele se destaque lá, o Grêmio tem a opção de fazer a compra, né? Aí sim, que é muito importante para o 15. É bom deixar claro também para o torcedor que não é fácil essa negociação. Não envolve valores assim de pronto, né? O atleta é emprestado para o clube grande e em 6 meses, 1 ano, pode ser exercida essa opção de compra, que aí sim, financeiramente, é muito viável para o clube. Como o Evandro colocou, nos jogos das nossas equipes, a gente recebe muitos observadores, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, estão em quase todos os jogos aqui, e alguns atletas chamam a atenção. Hoje, só para a gente ter uma ideia, são 10 ou 11 atletas em equipes grandes, né? Temos 2 no Corinthians, 3 no Palmeiras, inclusive é um caso aí bastante sucesso, que é o Kaique, nosso zagueiro, que foi contratado pelo Palmeiras, foi campeão mundial pelo Palmeiras esse ano. O Matheus foi para a Seleção Brasileira. O Matheus, goleiro, convocado para a Seleção Brasileira, ambos são do Palmeiras, e além deles tem o Caio Ellison, que também tem jogado lá no Palmeiras. A gente tem os 2 atletas do Corinthians, um sub-17, o Carlos Eduardo está jogando de titular. A gente tem jogadores no Cruzeiro, né? O irmão do Aguinaldo, que hoje está no profissional, o Bruno. Eu acompanhei as 3 primeiras partidas dele lá no Cruzeiro, no sub-15, ele fez 3 gols em 3 partidas, então é um menino que já está despontando. E o 15 aí no futuro, como a gente colocou até nessa negociação aí do Real Madrid com o atleta Novo Horizontino, é isso que a gente pensa. O atleta lá vai ter uma visibilidade muito grande e o retorno nos próximos anos, acredito que a gente já comece a colher os frutos. Aí são 10, 11 atletas, fora os outros que têm interesse, que o 15 está segurando, mas que uma hora ou outra vão acabar saindo por chamarem atenção. A gente está numa terceira fase, né? O que é algo inédito, aí com as 2 equipes na terceira fase, e isso chama atenção. Cada vez mais os clubes grandes olhando para o 15 como um celeiro de jovens atletas, né? Às vezes o torcedor acaba não entendendo também, né, Ramon, a questão de revela para os outros, né? Mas é questão de vitrine, né? O jogador e também, é claro, o próprio atleta, né? Quando você chega um Grêmio, um Corinthians, é complicado você segurar o atleta, e até também para projeto de carreira, né? O Ramon citou aí o atleta do Novo Horizontino, ele foi vendido após disputar um campeonato pelo Palmeiras, né? Então há uma visibilidade, uma valorização maior que o garoto acaba tendo, e isso é benéfico para o próprio 15 no futuro, né, Ramon? As equipes de Série A do Campeonato Brasileiro acabam disputando um número muito grande de competições na base, né? Infelizmente, até pela questão financeira, o 15 não consegue ter acesso a todas as competições. Então você pega aí um Palmeiras, ele vai jogar o Campeonato Mundial, ele joga a Copa Ouro, ele joga a Copa Taça BH, a Copa Rio Grande do Sul, que é a Copa Ipiranga. Então são muitos jogos e chama atenção, né? Não tem como a gente comparar uma visibilidade que tem um Palmeiras, que tem um Corinthians, um Grêmio,
com a visibilidade do 15. Acho que aqui é um primeiro passo, acho que já é muito legal o torcedor saber que todas as equipes grandes já estão olhando para o 15 em todas as partidas, né? Tem observador aqui, isso os atletas sabem, e isso vai correndo, né? Eram 5 atletas, agora são 10, então cada vez mais o 15 vai chamar a atenção e os atletas vão sair. Óbvio, o retorno financeiro na base não é tão grande, porque nenhum clube tem uma condição de chegar e simplesmente comprar, porque querendo ou não são apostas, né? Ninguém sabe como o atleta que está jogando bem aqui vai desempenhar seu futebol no Palmeiras, no Corinthians. Agora, a partir do momento que ele vai bem lá, aí a visibilidade fica tremenda, inclusive para o exterior, né? A gente vê garotos de 18 anos, como o caso do Rodrigo que você citou, saindo por uma quantia gigantesca. Então a gente tem que dar essa oportunidade para os meninos e a partir do momento que eles estão no time grande, aí é torcer para chamarem atenção de novo e vocês podem ter certeza que isso aí vai trazer frutos para o 15 e não vai demorar. Acho que os que faltaram foi o Gabriel na Ponte, né? O Gabriel, goleiro sub-17, está na Ponte Preta. E o Rubens, né? Que é profissional, mas tem idade sub-20 ainda, que é do 15 e está disputando a Copa Paulista pelo Red Bull. Então, já tem as sementinhas espalhadas aí. Lembrando sempre da questão do certificado de clube formador, né, Ramon? E aí que está a importância. Se não tivesse, o clube poderia vir aqui. É claro que daí também vai da ética de cada clube, né? Mas poderia vir aqui e, judicialmente falando, né, legalmente falando, poderia levar o atleta sem o 15 receber nada. Né? Exato, essa é a importância do certificado. Lógico, o certificado tem o custo dele, né? Não é algo fácil de se obter, o 15 investe nisso, só que esse é o resultado. Você ter uma equipe grande interessada e simplesmente ele não vai chegar no garoto antes de chegar no clube. Ele vai chegar no clube, me interessei por esse atleta, vamos fazer uma proposta, me empresta, né? Então, o certificado que nos dá o respaldo para trabalhar esse atleta. Caso contrário, é muito difícil, lógico, tem alguns clubes que agem eticamente deixam eventualmente uma porcentagem, mas mesmo quem deixa é menor, né? A valorização do trabalho do clube formador é muito grande, ele chama muito mais atenção que os outros clubes que não têm. E isso eu acredito que tenha contribuído para esse avanço do 15 nas categorias de base. Como o Ramon falou também que é muito importante a questão do know-how que você acaba tendo, né? Eu lembro, conversei com o Matheus Ponassi, né, diretor das categorias de formação na semana passada. Ele estava conversando com o diretor do Atlético Mineiro, um do Grêmio e um do Palmeiras ao mesmo tempo. Então acaba sendo uma troca de experiências também muito positiva, né? Você acaba adquirindo muito conhecimento e conhece como funciona esse meio, né? Então tem o Felipe, né, Ramon, também que está indo para o Atlético Mineiro, que é um atleta também que estava no Sub-20 aqui. Então é mais um jogador que vai para um grande clube do Brasil, né? Exato. E quanto mais jogadores emprestados, maior a chance, né, de a gente haver torce, uma venda. Não adianta a gente olhar aqui simplesmente para o resultado. A gente tem uma filosofia, lógico, o resultado na base é importante, mas não é o essencial. Eu prefiro, sinceramente, ter aí 30, 40 atletas nos clubes grandes do que chegar numa fase final, né? Então, o que vai render frutos para o 15, lógico, o resultado acaba atraindo, como eu falei, mais olhares para o 15. No entanto, o negócio mesmo no futebol vai ser feito no segunda etapa, né? Quando o atleta já está no clube grande, já disputa o Mundial, já disputa uma Taça BH, aí que a etapa seguinte a gente vai conseguir chegar. Vamos, para esclarecer, tem a questão do contrato amador, né? Quando o atleta, geralmente os mais novos, né? 15, 17 anos, e os já profissionalizados, né? E como funciona a diferença do empréstimo para o jogador quando ele ainda é amador e para quando ele já é profissional? Isso, Evandro, foi bom você tocar nesse assunto para o pessoal de casa entender. Ele só pode ser profissionalizado a partir dos 16 anos. Então, exemplos como o do Kaique e do Matheus, que saíram do 15 aos 14, 15 anos, a gente nem tem essa possibilidade de fazer esse empréstimo, porque o atleta não pode ser profissional. Isso é legislação apenas a partir dos 16 anos. Então, a gente faz um contrato de parceria, em que o 15 fica com uma porcentagem. O atleta já é definitivamente do Palmeiras, nesse caso, né, nos dois, ou do clube interessado, e o 15 fica com uma porcentagem. Aí varia de 30, 40, 50, 20, aí depende muito do caso a caso, né? Os clubes fazem propostas de acordo com a idade do atleta. Diferente quando o caso do Guilherme, por exemplo, que é um atleta já de 18, 19 anos, o 15 profissionaliza o atleta e faz o empréstimo. E qual é a diferença, né, para o torcedor entender? O atleta, quando é profissionalizado, caso o Grêmio, por exemplo, não tenha interesse em adquirir
os direitos desse atleta no final do contrato, ele retorna para o 15. É como acontece no profissional, né? Exato, já é um contrato profissional, só que a gente tem essas limitações. Quando o atleta é menor de 16, não tem essa opção. Se tivesse, com certeza o 15 faria, mas a gente fica aí barrado pela própria legislação. Porque, lógico, o mais interessante é emprestar. Se o atleta voltar e não for aproveitado lá, ele com certeza vai ter um mercado. Ele jogou 1, 2 anos no Grêmio, por exemplo, então ele vai servir para o 15. Agora, os menores não tem como. Então, em ambos os casos, fica uma porcentagem com o time, né, o time que está emprestando, e aí a grande diferença, o atleta quando ele é emprestado, já tem essa opção de compra. Então, interessou depois de um ano, já entra um valor X, já pré-estipulado por 50%, por exemplo, dos direitos desse atleta. Então, após um ano, caso o clube se interesse, ele faz um pagamento e fica em definitivo, e mesmo assim o 15 fica com uma porcentagem, que aí é o nosso investimento, né? Se a gente ficar com 30%, 40% de um atleta que se destaque num clube grande, a chance de retorno aí é gigantesca. Quando a gente fala de direitos econômicos futuros, no caso do jogador amador, então, assinar um contrato profissional em seguida com o time que ele está emprestado. Exato. Por exemplo, o Kaique saiu daqui como amador no Palmeiras, ficou um ano como amador, agora ele já completou 16 anos, o Palmeiras profissionalizou. Então, a partir de agora, qualquer venda dos direitos econômicos desse atleta, o 15 tem uma porcentagem e essa é a nossa aposta em praticamente todos esses casos. E de atletas que voltaram, tem o Bruno Moraes, né, que estava emprestado ao Grêmio também, está no elenco profissional da Copa Paulista e também jogando no Sub-20. E o João Henrique, né? O João Henrique Veras, e inclusive já tem outras equipes também interessadas nele. Então o atleta atuando nessas equipes maiores já surge, realmente abre o mercado para eles e é muito interessante a gente ter esse jogador de volta para novos negócios, mesmo que ele não dê certo em uma equipe, ele pode dar certo na outra. Com certeza. Então você está trabalhando bastante, né? Eu acho que isso é bom, né? É um trabalho bom. Como o Evandro colocou, a gente acaba até tendo contato nos clubes grandes, a gente vai aprendendo no caminho, né? Cada vez mais aperfeiçoando, né? Todos os departamentos do clube, e esses empréstimos nos proporcionam, né? Esse mercado aberto, chama atenção, os olheiros estão aqui, como o Evandro colocou, o Matheus tem contato direto com as maiores equipes do Brasil, então isso é uma evolução que o 15 conseguiu aí nesses últimos anos e que a gente espera ser cada vez maior. E o clube aqui acaba também ficando de olho no interior, né? Onde é o caminho inverso do 15 trazer, né, Ramon? Exato. Você pega nessa segunda fase do Campeonato Paulista, né? Alguns jogadores que vieram. O próprio Felipe, que acabou indo para o Atlético Mineiro, estava na URT, né? Então o 15 acaba ficando de olho também para trazer alguns atletas, né? Esse bom desempenho do 15 faz com que ele chegue no meio do caminho, né? Ele seja um intermediário, um clube médio, vamos colocar assim. Antigamente, como funciona, né? Hoje, o clube menor, por exemplo, a gente tem atletas do Rio Branco, do Rio Claro, não desmerecendo esses clubes, mas o nosso trabalho na base esse ano foi muito bom. Então, atletas saem desses clubes que até já saíram da competição, os destaques vêm para o 15 e numa segunda etapa podem ir para um clube grande. Então, o 15 já acaba sendo visto como uma etapa já acima dos outros clubes. Lógico, não comparando ainda com os clubes grandes, mas é um meio termo aí muito importante para esses atletas. Então ele sai dos outros clubes do interior, vem para o 15, faz mais um ano e meio no 15, vai bem, aí ele vai para um clube grande. Então os próprios clubes menores aí colocando, né, com menos exposição, acabam se interessando no 15. Tem um atleta bom, indica para cá, eles sabem que aqui o trabalho é bem feito e que vai render frutos no futuro. E o clube sempre no caminho correto, né, Ramon? Procura o clube. Sim, sempre feito com a maior ética possível. Isso aí até foi uma das discussões que a gente teve na federação na última semana. Hoje os clubes têm ética, não são todos, óbvio, mas a gente está criando já uma ética diferente nas categorias de base. Então, o 15 vai pegar um atleta, né, no Rio Branco, não vai simplesmente pegar e tirar o atleta. A gente conversa com a diretoria do Rio Branco, faz um negócio, né, com 20%, 10%, aí depende do atleta, então todo mundo sai ganhando e essa é uma conduta, acho que é o mínimo exigível de um clube profissional, né? Tem que ser ético, tem que respeitar as outras equipes. Queria agradecer então, Ramon, pela presença aqui, por trazer esse esclarecimento aqui para o torcedor. Eu que agradeço, Roberto. Eu sei que tem alguns termos, né, pelo menos da minha área, que são bastante técnicos, mas é legal a gente estar aqui para poder mostrar para o torcedor como é feito o trabalho. Acho que isso aí é uma missão de transparência que a gente tem, de mostrar como é feito. Lógico, tudo que acontece vai gerar um questionamento, como funcionou, e eu acho que esse é o espaço perfeito que a gente tem de mostrar
como é feito, como funciona e qual é o pensamento, né, do 15 para hoje e para os próximos anos. Agradecer ao Evandro também. Valeu, Roberto. Um abraço a todos aí, né? Até a próxima. E foi um programa muito bacana, assim, gostei bastante, né? Porque acaba esclarecendo, né? Bastante coisa, até nós mesmos aqui do clube, né? Um assunto que a gente fica interessado em saber como funciona, né? Então eu espero que tenha ficado claro aí para o torcedor, né? E o que é muito válido, eu como quinzista também fico muito feliz em ver acontecer isso. Quando você vê lá o Kaique campeão em Granatas, a gente fica orgulhoso, né? De saber que é um jogador do 15 que está lá, e isso acontece com outros atletas. Então, um assunto que foi bem abordado e é bem bacana. E a gente pede para o torcedor aí, né? No próximo sábado, vem o Barão da Serra Negra, apoiar a equipe nessa última partida da primeira fase. E antes, 11 horas da manhã, tem o Sub-17 aqui. Jogo decisivo, né? Contra o Primavera, precisa muito dessa vitória. Então que o torcedor venha e prestigie o 15, quando o Sub-20 vai jogar no período da tarde contra a Portuguesa lá na capital. Então a gente fica por aqui com o nosso programa 15 na TV. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto da TV Unimap quanto do 15 de Piracicaba. Até o próximo programa. Tchau.